Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma entrevista com o senador Paulo Paim. O nosso tema, vamos dizer assim, são notícias sobre os direitos trabalhistas. Nós vamos conversar aqui sobre assuntos variados dentro desse tema, a começar pelo como anda a CPI da Previdência. Senador que foi autor do requerimento, que possibilitou a criação dessa CPI, traz para nós, para começo de conversa, notícias desse trabalho, né, senador? Essa é uma CPI que tem um enfoque ligado à gestão dos recursos da Previdência, não é isso? Exatamente. Essa CPI, que nós já realizamos 31 audiências públicas, já ouvimos em torno de 115 pessoas, mais de 300 requerimentos de informação, já estamos cruzando os dados, e o resultado é alarmante. Eu trabalhava num primeiro momento com os dados de que havia um superávit de 50 bi em média nos últimos 20 anos. Agora eu não falo mais de 50 bi. Eu tenho que anunciar ao país, e vamos entregar um dossiê, agora no mês de outubro, o relatório final vai ser entregue no dia 6 de novembro, o senador Hélio José é o relator, em que nós estamos falando de trilhões, porque se você verificar sonegação, apropriação indébita de 30 bi por ano, que pega o dinheiro do empregado e não repassa para a Previdência, sonegação, refis, anistias, multas não paga, e tem situações em que eles dizem o seguinte: chamei os grandes devedores, desde Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, JBS, por exemplo, teve um lucro de mais de 130, 40 bilhões no ano passado e deve 3,1 bi pagar a Previdência, né? Se você só checar a questão dos grandes devedores, dá quase um tri. E ainda todas as fraudes, a sonegação e o desvio do dinheiro dá no mínimo mais um tri. Outra coisa, contribuição de empregado, de empregador, jogos lotéricos, PIS/PASEP, faturamento sobre lucro, tudo isso, eles não passam para a Previdência, só passam a de empregado e empregador. É alarmante. Quanto mais eu me debruço sobre os dados, mais chego à conclusão que a questão da nossa Previdência é de gestão, combate à sonegação, cobrar os grandes devedores, que nós teremos aí não superávit de bi, mas de tri, se fizessem isso. E daqui para frente, é só não permitir mais que desvie o dinheiro para outros fins. Agora, senador, isso é estranho de ouvir, porque a gente ouve muito, repetidas vezes, na mídia, aqui mesmo no plenário da Casa. Nós temos outros parlamentares que já foram, né, da Previdência Social, dizendo o seguinte: ó, essa é uma conta que não fecha, por causa da pirâmide. Desvia o dinheiro. Não, a questão não é da pirâmide, não. Porque eles falam o seguinte: que cada vez tem mais aposentado e menos trabalhador. Não é verdade. Que entra no mercado de trabalho ganhando menos. E como é que vai sustentar quem se aposenta ganhando tantas vezes o que aqueles trabalhadores... É porque eles mentem. Mentem vergonhosamente. Por que eles não lembram que eu fui constituinte e nós sabemos que isso ia acontecer no futuro? Nós botamos contribuição sobre faturamento, sobre o lucro, sobre os jogos lotéricos, sobre PIS/PASEP. Isso tudo era para evitar a coisa da pirâmide? Claro, que daí o dinheiro vai para a Previdência independentemente da folha de pagamento. O que eles fizeram? Eles pegaram esse dinheiro, usam como bem entende, mandando dinheiro até para o Legislativo, até para o Judiciário e para outras áreas do Executivo, e pegam só como se não tivesse ouvido a Constituinte, não tivesse havido a Constituinte, só a contribuição do empregado e do empregador. Claro que daí vai dar déficit. Agora, se você fazer a conta correta, dá superávit. E se não tivesse desviado o dinheiro, com certeza a nossa Previdência teria no banco mais de 2 tri depositado para projetar aí o pagamento daqueles que têm de direito para os próximos, eu chego a dizer, 50 a 100 anos. Então, o problema seria mais de fiscalização do que de gestão? Claro. Não, a gestão passa pela fiscalização, porque quem está na gestão não dá instrumento, por exemplo, os procuradores da Fazenda, instalar os processos, não dá instrumento para os auditores fiscais da Receita fazer a devida cobrança e a fiscalização, tudo isso é gestão. Porque uma gestão adequada
Você dá estrutura para os órgãos competentes executar, cobrar, fiscalizar e, eu diria, de uma forma indireta, fazer que os processos sejam julgados e os gatos ir para a cadeia, né? Porque isso ia acontecer. Por que não faz uma operação lava-jato nas contas da Previdência? Ninguém fala, né? Porque os grandões que financiam tudo nesse país são os que mais devem para a Previdência. Bom, e se o quadro é esse, como a partir do trabalho da CPI pode-se organizar alguma produção legislativa, algum critério que assegure ao contribuinte de que o sistema vai estar preservado? Qual é a estratégia do senhor? É isso que nós vamos fazer. Nós temos, inclusive, no dia 14 agora, uma audiência pública em São Paulo, só com juízes, procuradores, promotores, Polícia Federal, para fazer o tipo de uma força-tarefa, né? E mexer, inclusive, na legislação penal, dizendo, tente você não pagar a receita do teu imposto de renda. Sabe como é que é, né? Tu te ferra e vai para a cadeia. Agora não paga a Previdência, não acontece nada. É só isso. É dizer, se aplicará a todos aqueles que devem para a Previdência a mesma metodologia para aqueles que não pagam imposto de renda. Pronto, resolveu. É tão fácil que é assustador. Isso quem nos dizem são aqueles que executam os processos. Os procuradores da Fazenda desse país, imagine 2 estádios grandes. Pega o teu estado, Inter e do Grêmio. Lotado de processo e nós não temos instrumento para encaminhar para a justiça. Não temos nem carro para levar. Então, não temos funcionário. É de gestão, é de organização, é de fiscalização. É só isso. Então os grandes não pagam, vão continuar não pagando e querem agora aumentar a contribuição dos pequenos. Bom, passamos do meio da entrevista e ainda temos bastante assunto para falar, né? Acho que de Previdência deu para a gente fechar por enquanto. Deu para entender pelo né? menos. Né? Mesmo porque o trabalho ainda vai avançar e a gente pode voltar e falar do assunto. Nós ainda no mês de outubro vamos entregar para todos os deputados e senadores um dossiê chamado A Verdade sobre a falácia do déficit da Previdência. Bom, aí fatalmente pode aguardar que nós vamos fazer um argumento para falar do assunto. Com gráfico, com quadrinho, com tudo. Senador, Estatuto do Trabalho, não é isso? Estatuto do Trabalho é um contraponto ao que foi aprovado até agora sobre reforma trabalhista e regulamentação do trabalho terceirizado, é isso? Exatamente. Infelizmente, o que foi aprovado aqui recentemente, sancionado pelo presidente, foi um Estatuto do Empregador. Não foi uma CLT. Não foi uma reforma para ajustar a relação entre empregado e empregador. Então, a nossa indignação é tão grande que nós criamos uma subcomissão, estamos lá discutindo, por uma minuta que já apresentamos, o Estatuto do Trabalho. Podia ser o Estatuto do Trabalhador, mas nós vamos fazer do trabalho, para não fazer o que fizeram os empregadores. Criar o Estatuto do Empregador. Nós vamos criar o Estatuto do Mundo do Trabalho para regulamentar a relação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador. Tirar dali uns absurdos que ficou na lei atual, como essa história de mulher trabalhar gestante em área insalubre, mulher amamentar em área insalubre, que a lei não vale para o trabalhador, só vale para o empregador, e o que vale é a tal de livre negociação. De ali onde tem jornada intermitente, que você vai ganhar salário somente por hora, ali tem que o horário do almoço não será mais de 1 hora, de 30 minutos. Esses absurdos que você tem que fazer uma rescisão de contrato todo fim do ano, e se o patrão te pagou ou não pagou, tu vai ter que pagar. Vai ter que, inclusive, quando entrar com ação na justiça, se perder, pagar 50%. Que bom que o Procurador-Geral da República já entrou com uma ação na justiça, o Janon, né? Já entrou com uma ação na Justiça agora, a semana que passou, dizendo que essa proposta, em muitos artigos, é totalmente inconstitucional. É a primeira ação que chegou na Justiça exatamente do Procurador-Geral da República. Isso quer dizer que pode haver uma revisão do que foi aprovado aqui? Pode haver uma grande revisão. Eu pretendo, no dia 1º de maio do ano que vem, fazer com que o Estatuto esteja na mão da maioria das pessoas desse país, pelo menos das grandes entidades. Né? O Estatuto do Trabalho. O Estatuto do Trabalho, para que ele seja avaliado, discutido. Nós não queremos aprovar correndo, senão vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Aprovaram uma lei correndo lá na Câmara dos Deputados e o Senado aprovou sem mexer numa vírgula, com o compromisso de fosse vetado alguns artigos. Foi vetado nenhum.
e não saiu medida provisória nenhuma. Mas então o Estatuto vem para salvar a pátria, diga. E ele poderia se sobrepor a leis que foram... Claro, tu aprova e revoga a lei anterior. Eu já apresentei um projeto revogando essa lei que foi aprovada aqui, mas no Estatuto está lá. Todos os direitos e deveres de empregado e empregadores, e embaixo revoga-se a lei anterior. Ou seja, a partir de 1º de maio, quando esse projeto estiver em debate, quer dizer que nós vamos voltar estarei aqui mostrando já. E provavelmente, já... se alguém perguntar, mas isso é sonho do país? Eu acho que dificilmente esse Congresso que está aqui, vocês sabem que Congresso é esse, vai aprovar. Mas eu estou preparando para que o Congresso eleito em 2018 aprove o Estatuto do Mundo do Trabalho. Lá atrás, quando foi aprovada a CLT, foi um debate longo de anos e anos, e ela foi uma peça fundamental. Com essa lei que eles fizeram, eles revogaram a CLT. Mas, como disse hoje o ministro do Trabalho, inclusive do Uruguai e também da Argentina, é um retrocesso de 100 anos o que foi aprovado no Brasil. Bom, de qualquer forma, essa relação de trabalho, ela está passando por uma revolução, né, senador? Em função da tecnologia e de tudo. Claro. E então, isso o que eu digo? Nós vamos fazer o Estatuto do Mundo do Trabalho, é tudo. Porque a deles não, pessoal. Essa do empregador diz o seguinte, a lei só vale para o empregador, para o empregado não vale nada. O que é isso? É a revogação da Lei Áurea? É um absurdo o que eles fizeram. Nós vamos fazer um Estatuto direitos e deveres de todo mundo do trabalho. Nova tecnologia, claro, por que não? Porque também um dos argumentos que a gente ouviu bastante aqui no argumento é o seguinte, a gente tem um grupo grande na sociedade brasileira que ou trabalha informalmente ou está desempregado. Então, reformar essas leis para que elas possam ser estendidas a quem hoje está à margem dessa possibilidade. O problema é que essa lei que foi aprovada não garante nada para esse pessoal. Pelo contrário, vai aumentar. Hoje eu tive uma reunião essa semana com especialistas de outros países, onde isso foi adotado, por exemplo, no México, na Espanha, só piorou. Piorou para todos. Eles falam em modernidade, isso não é modernidade. É atraso, é um retrocesso histórico. Qual é o estatuto que nós temos construído? Esse sim vai ser moderno, atualizado e vai permitir que mais postos de trabalho, inclusive, sejam assegurados. Agora, vamos fechar então nossa entrevista com uma comemoração, porque hoje a gente vai... Mas também não pode ser só desgraça, né? Não pode ser só desgraça. Vamos falar sobre uma lei que foi sancionada, cuja relatoria foi sua, não é isso, senador? Exatamente. É o que regulamenta a atividade dos aeronautas, esses profissionais que conduzem nós todos, de uma forma ou de outra, pelo planeta, né? Que são aqueles que atuam nos aviões, né? A importância de uma lei justa e correta. Começamos a trabalhar isso junto com outros deputados, inclusive. Me lembro aqui do deputado Jerônimo, há muitos anos. E até que, enfim, aprovamos aqui no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, daí a senadora Marta Suplicy deu o parecer final aqui e o projeto foi sancionado, felizmente sancionado. Hoje ainda eu recebia eles aqui, faziam uma festa, reconhecendo a importância dessa lei, como foi também dos vigilantes, quando eu aprovei os 30% para os vigilantes, junto com a senadora Vanessa, e agora tem um estatuto aqui, que eu participei como relator junto com o senador Pimentel, que poderá ser aprovado ainda esse ano. Fui autor de tantos estatutos, né? Sabe que o povo não sabe? Autor do Estatuto do Idoso, autor do Estatuto de Igualdade Racial, autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, relator do Estatuto da Juventude, autor da Lei dos Autistas. E uma coisa importante, muita gente diz, mas por que tu não acabou com o fator? Olha, já acabei há 4 anos atrás, as pessoas não sabem. Eu criei a lei, claro, não fui só eu, a Lei 85/95, que permite, você que está preocupado com o fator, esquece esse tal do fator, e a lei já está em vigência há 3, 4 anos, que é aquela que diz que a mulher pode se aposentar com salário integral, com 30 anos de contribuição e 55 de idade. O homem, 60 de idade e 35 de contribuição. Fator não existe mais, deixa para lá. Existe uma lei moderna que nós aprovamos. Vamos terminar assim, que ficou alto astral esse fim. Alto astral, 2, pelo menos 3, inclusive falando dos vigilantes. Aí, vigilantes, aeronautas e uma alternativa ao fator viável, que já é lei
há mais de 3 anos. Pronto, senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E que também é possível rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.